Então quero compartilhar algo com você sobre fé. Fala para o seu irmão, fé. Pergunta para ele, você tem muita fé? Pergunta para ele, como está a sua fé? A vida cristã é impossível sem fé. A vida cristã começa com fé. Porque a fé, de acordo com a definição na Bíblia, é a certeza daquelas coisas que não se veem, que elas virão, ainda que você não esteja vendo, fazer parte da sua vida. Então a fé traz à existência coisas que você não está enxergando. A fé é a certeza daquilo que você espera, mas que ainda não aconteceu, e que através da fé você traz para a sua vida. Então, e uma das coisas que é essencial para a vida cristã, é que você tenha fé em Deus. Porém, quantos aqui já viram Deus? Olharam e viram Deus? Então veja, como que você traz, se você ainda não viu Deus, então como que você pode segui-lo? Como que você pode ter a presença dele? Como que você pode tocá-lo, sendo que ninguém aqui nunca viu Deus? A forma é fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para que você busque a Deus, sem vê-lo, você tem que ter fé. Você crê que Deus existe, ainda que você não o veja. Só que a fé, ela traz à existência aquilo que você não está vendo. Então, ainda que você não veja Deus, mas através da sua fé, você traz a presença de Deus para a sua vida. E talvez aqueles que ainda não ouviram nada da parte de Deus, nunca ouviram o Senhor falando com eles, ainda que Deus esteja guardando e protegendo e fazendo muitas coisas na vida de todos, mas a pessoa ainda não teve uma experiência com Deus porque ainda não exercitou o pé. Mas a hora que ela exercitar, pode ter certeza absoluta que ela vai ouvir Deus. E nessa hora que ela ouvir, ela não vai ter dúvida de que Deus falou. Porque quando Deus fala, todo mundo sabe. Quando Deus toca, todo mundo sente. Ainda que não veja Deus. Mas tudo isso acontece através da fé. A fé é que traz isso às nossas vidas. Então não existe vida cristã sem fé. Agora, todos nós sabemos disso, porque primeiro nós cremos em Deus e depois algo acontece nas nossas vidas. Algo sobrenatural acontece. Deus fala, Deus toca. De repente você chora, de repente você se quebranta, porque você sente a poderosa e doce presença de Deus. Eu sempre gosto desse testemunho. Uma vez nós estávamos num impacto e vem um senhor, um nordestino, bem assim forte, bem atarracado, e eu estava ali ministrando, chamei as pessoas para orar e ele veio. Não, primeiro vieram as pessoas, depois ele veio depois. E veio, parou perto de mim e falou assim, o que é isso? E eu fiquei olhando para ele, pensando, e agora? Falei, mas o que é isso o quê? Ele falou, isso. E eu falei, o que está acontecendo, né, meu Deus? Eu falei, mas você podia explicar mais o que é isso? Ele falou, não, eu que quero saber o que é isso. Eu falei, oh Deus. Eu falei assim, me dá mais uma pista. Isso eu estou exagerando, não falei de me dar uma pista. Eu fiquei olhando e ali, clamando a Deus, falando, Senhor, se o Senhor não mostrar, eu estou perdido aqui agora, olha o tamanho do homem. Aí ele apontou assim e falou, isso. Aí eu olhei, ele estava chorando. E ele falou assim, eu nunca chorei na minha vida. E eu não consigo parar de chorar, e eu acho bom você explicar o que é isso. Aí eu falei, então agora eu tô em casa, isso aí eu entendo bem. Falei para ele, não, isso é a presença de Deus, Deus está tocando na sua vida. E quando Deus toca nas nossas vidas, acontece isso. Ele nunca tinha ouvido do Senhor, nunca tinha sido tocado por Deus. Ele disse que não queria chorar e disse que nunca tinha chorado. Mas agora estava ali chorando. Por quê? Ele sentiu a presença de Deus. Ele podia até não saber o que era, mas ele sabia que algo aconteceu na vida dele. Então, essas coisas acontecem pelo quê? Por fé. Agora, nós começamos a vida cristã por fé, e o problema é que depois de um tempo, às vezes nós perdemos a fé, e vivemos a vida cristã só do tipo, faça isso, não faça aquilo. Porém, vivemos assim sem fé. E aí a vida cristã deixa de ser vida cristã e passa a ser uma religião. Porque agora você está fazendo a coisa por uma questão de que alguém mandou você fazer, porque alguém falou que aquilo funciona, porque você imagina que aquilo tem que ser feito. Mas não é fruto de fé. Você não está fazendo aquilo porque você tem fé. Você está fazendo porque alguém falou para você fazer.
Só que nós não podemos deixar de fazer, porém temos que fazer com fé. Porque quando você perde a fé, aquilo que você está fazendo é simplesmente religião. E os irmãos sabem que cristianismo não é religião. Que religião é onde se fala de Deus, onde se explica Deus, mas nunca experimenta de Deus. Então é alguma coisa que gera morte, vira um peso sobre as nossas vidas. Aí você fala, pastor, mas então na minha vida está mais ou menos assim. Está assim, se estiver assim é porque você está saindo do caminho da fé. E está entrando no caminho da religiosidade. Então, rapidamente, você tem que retornar ao caminho da fé. Falar, então eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo? Não, exatamente o contrário. Continue fazendo, mas com fé. Que seja fruto de fé. O Senhor Jesus disse que tudo que fizermos tem que ser com fruto de fé. Tem que ser por base na fé. Temos que crer em fé. Então, nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida de fé. Fala para o seu irmão, você tem fé? Fala para o outro, você entendeu que precisa de fé para viver a vida cristã? Então eu diria, o seu centro de força é a sua fé. Se você é alguém poderoso ou não em Deus, tem a ver com a sua fé. Se a sua fé está abalada, pode ter certeza que você é uma pessoa fraca. Porém, e deve estar perdendo muitas coisas, porque quando a fé é abalada, nós temos muitas perdas nas nossas vidas. Mas quando a fé está viva, nós temos ganhos nas nossas vidas. Pergunta para o seu irmão, como está seu centro de força? Agora deixa eu mostrar algo para você aqui. De repente sua fé não está lá aquelas coisas. E você às vezes está fazendo e vivendo algumas coisas mais por obediência, porque como fruto de fé. Então deixa eu mostrar para você algumas coisas que com certeza absoluta abalam a sua fé. Para não dizer, acabam com ela. Porque a fé, da mesma forma que ela cresce, ela pode diminuir. Deixa eu te falar aqui pelo menos 5 coisas que afetam as nossas fé. Primeiro, se tem algo que pode destruir completamente a nossa fé, e não só a nossa fé, mas a vida com Deus, chama-se pecado. A Bíblia diz que a única coisa que nos separa de Deus é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo na sua vida que você já sabe que Deus diz, que Deus deu uma direção, que você não faz. Porque pecado é você não andar segundo o princípio de Deus, não andar segundo a vontade de Deus para a sua vida. Isso é pecado. Então, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa no tocante à nossa vida com Deus, que Ele diz para que seja feito, não fizemos, isso é pecado, e não resolvemos isso, isso vai acabar com a sua fé. Deixa eu te dar um exemplo dentro da Bíblia disso. Pedro, ninguém duvida que Pedro era um homem de Deus. Um grande referencial para nós seguirmos. Mas Pedro, quando terminou o tempo de Jesus aqui na terra, o tempo de Jesus está discipulando Pedro ali pessoalmente, na noite em que Jesus foi traído por Judas, às vezes nós focamos só Judas, mas na verdade, ali a Bíblia, se você ler de uma forma mais atenta, você vai ver que todos os discípulos traíram Jesus. Somente um seguiu Jesus, que foi João. Os outros todos debandaram. Todos fugiram. Inclusive Pedro. E Pedro ainda foi além. Porque Pedro, inicialmente teve um arroubo de luta, mas depois, na sua fraqueza, ele se afastou e seguiu Jesus para ver o que ia acontecer. E ele seguindo Jesus, algumas pessoas o encontraram conversando com ele, falando, você é discípulo de Jesus. E ele negou o Senhor. Falou, não sou discípulo de Jesus. Algumas horas antes ele tinha falado que dava vida para Jesus. Morreria com Jesus. Mas aí de repente, ele nega Jesus. E aí tem uma segunda oportunidade, ele nega novamente. Tem uma terceira oportunidade e nega novamente e ainda fala palavrão. Ele começa a amaldiçoar as pessoas e falar que não tinha nada a ver com Jesus, não conhecia aquele homem, que Jesus não fazia parte da vida dele. Quando ele terminou pela terceira vez de negar a Jesus, ele estava perto de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. E a Bíblia diz que Jesus, ao olhar para Pedro, e Pedro ao ver que Jesus estava olhando para ele, em outras palavras, Jesus não estava acusando Pedro, mas estava lembrando ele daquilo que ele tinha falado algumas horas antes. Falando, não te falei que você iria me negar? E Pedro, ao entender isso,
a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Então veja, Pedro pecou diante de Deus, porque negou o Filho de Deus. Rejeitou o Filho de Deus no momento que ele achou que ele poderia morrer se falasse que era discípulo de Jesus. Então, por medo, ele pecou. E aí, olha o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro era o líder dos apóstolos, mas depois desse pecado, a Bíblia diz que ele voltou a pescar. Acontece que Jesus, quando o chamou, falou para ele: acabou o seu tempo de pescar peixes, você agora vai ser um pescador de homens. E ele viveu durante 3 anos e meio dessa forma, completamente longe da pescaria. E foi pescar homens, junto com Jesus. Mas porque ele pecou, a fé vacilou. E porque a fé vacilou, ele retrocedeu. Então, ou seja, o pecado atingiu poderosamente a fé de Pedro. Ele não tinha mais fé para viver naquela vida que ele vivia junto com Jesus, para continuar o propósito de Deus. Perdeu por quê? Pecou. Pecou porque negou o Senhor. Então o pecado é algo que, com certeza absoluta, vai afetar a sua vida. Então, se você hoje sente que o seu centro de força, que é a sua fé, não está a todo vapor, um dos motivos pode ser pecado. E se isso porventura aconteceu esse ano, né, ou o ano passado, qual que é a forma de resolver? E aí eu quero usar o mesmo exemplo de Pedro. Pedro teve um novo encontro com o Senhor Jesus e se arrependeu daquilo que ele fez. E olha a diferença entre Pedro e Judas, para os irmãos verem o quanto isso é importante. Pedro pecou diante do Senhor e se arrependeu. E ao se arrepender, a fé dele retornou. E a fé, ao retornar, ele continuou a vida cristã. E se tornou o líder novamente dos apóstolos e morreu como um homem de Deus, que deve ser um referencial para todos nós. Judas também pecou, mas não resolveu o problema diante do Senhor. A Bíblia diz que ele teve remorso daquilo que ele fez. Ele até entendeu o que ele fez, mas não se arrependeu. Ficou com remorso. Remorso é culpa da coisa sem arrependimento. O remorso é algo que é consequência de um entendimento racional. O arrependimento é consequência de um mover do Espírito Santo na sua vida. E aí o que Judas fez? Suicidou-se. Acabou ali a vida dele. Então veja, ainda que você tenha fé, e alguém falar, será que Judas não tinha fé? Judas tinha fé. A Bíblia diz que ele expulsava demônio, que ele curava pessoas, que ele pregava o Evangelho, junto com Jesus. Então, isso só se faz quem tem fé. No entanto, um dia os dois pecaram, Judas e Pedro. Um, porém, resolveu o problema. E a fé retornou. E ele continuou a vida cristã. O outro não. Não resolveu o problema. Então eu quero te falar algo. Se há pecado na sua vida, resolva. Porque se não resolver, esse pecado vai matar a sua fé. E matando a sua fé, você perde a vida cristã. Você retrocede. Você perde aquilo que você construiu, aquilo que você edificou, porque não resolveu a questão do pecado. Mas graças a Deus que os irmãos não estão em pecado. Amém, igreja? Mas às vezes você conhece alguém, pregue isso para ele, ministre isso sobre a vida dessa pessoa e fala, ó, você resolve isso antes que você perca a fé. Perdeu a fé, você vai ter problema. Mas além de pecado que destrói a nossa fé, nem diria que assim que diminui, mas destrói, tem mais algo que afeta a nossa fé, que é a falta de ouvir a palavra de Deus. Para quem está anotando, lá em Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, não precisa abrir, depois você lê em casa, e o ouvir da palavra de Cristo. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé aumenta, a nossa fé cresce, e a recíproca é verdadeira. Se você não ouve a palavra de Deus, a sua fé também desvanece. A sua fé diminui, você vai perdendo a fé. Porque quando você ouve a palavra de Deus, você ouve os testemunhos do que Deus fez na vida de outro, e isso aumenta a sua fé. Então você ouve o Senhor falando algo, você vê Cristo pregando algo, um princípio de Deus, e isso vai gerar fé na sua vida, porque é consequência de ouvir a palavra de Deus gerar fé, porque nós precisamos de fé para viver a vida cristã. Então Deus sabe que a palavra dele sempre vai gerar fé.
Então, se você se afasta de ouvir a palavra de Deus, se você não lê a Bíblia, se você não ouve uma pregação, se você não compartilha com seu irmão, se você às vezes... Então vamos dar um exemplo claro e objetivo nosso aqui da videira. Se você não vem no culto, se não dá numa célula, não compartilha com seu irmão as experiências que Deus está fazendo na sua vida, ouvindo do que Deus está fazendo na vida dele ou dela, isso vai abalar a sua fé. Coisas que você tinha convicção, que você tinha certeza, já não tem mais. Porque está afastando da palavra de Deus, está afastando de ouvir a palavra de Deus, de compartilhar, e isso com certeza vai afetar a sua fé. E daí a pouco, se você tinha uma direção clara, mas você não está ouvindo a palavra de Deus, se você não está ali em comunhão no corpo de Cristo, você já não tem mais tanta convicção. E aquela direção você já não tem força para segui-la, porque é a fé que vai te levar. Mas agora você tem dúvidas, e essa dúvida, com certeza vai parar a sua vida. E vai afetar a sua fé. Então, se você não tem essa prática de ouvir sempre a palavra de Deus, quero desafiar você, ouça. Leia a Bíblia, ouça palavras ministradas por homens de Deus, mulheres de Deus, compartilhe com seus irmãos aquilo que Deus está fazendo e ouça aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Isso vai alimentar a sua fé. Pergunta para o seu irmão, você está ouvindo a palavra de Deus sempre? Fala para ele, então você tem fé, com certeza. Terceiro ponto, o que é que pode prejudicar a minha fé? Às vezes o tempo. Deus te falou algo, e você está aguardando aquilo acontecer, mas tem um bom tempo, ainda não aconteceu. E o normal é que esse tempo, quanto mais prolongado ele for, maior vai ser o teste sobre a sua fé. Agora a recíproca sempre é verdadeira. Se você permite que o tempo esmoreça você na fé, então realmente o tempo vai ser um aliado grande para te destruir. Mas se à medida que vai passando o tempo você permanece em fé, isso vai trazer mais solidez ainda à sua fé. E nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram tempo crendo, mantendo a sua fé, não permitindo que o tempo destruísse a sua fé. Nós vemos um exemplo clássico de fé, que é Abraão. Deus falou para ele, mais ou menos quando ele tinha 75 anos, você vai ter um filho, da esposa chamada Sara, que ele só tinha ela, mas deu o nome de Sara. Mas Sara era estéril. Mas Abraão creu nisso. Acontece que Deus falou, eu imagino se você estivesse no lugar de Abraão, o que você ia pensar? Se Deus, sua esposa é estéril, ou seu marido é estéril, e Deus fala, não, você vai ter um filho. Muito provavelmente você pensa, bom, daqui um ano, hoje você marca o dia, o mês, e fala, daqui um ano meu filho vai nascer. É o que você imagina. Penso eu que Abraão também pensou nisso. Só que passou um ano, Sara não ficou grávida. Passou outro ano, Sara também não ficou grávida. E Abraão continuou tendo experiências com Deus. E a Bíblia diz que todas as vezes que Abraão encontrava com Deus, ele falava, Senhor, o Senhor disse que minha esposa ia ficar grávida, mas até agora não. E ele continuava crendo, porque ele lembrava Deus, da promessa de Deus para ele. E Deus falava, você vai ter um filho, não desanima, o menino vai nascer. E o tempo foi passando. Houve uma época que Deus ficou 12 anos sem falar com Abraão. E Abraão crendo. Quando Abraão tinha 100 anos, ou seja, 25 anos depois que Deus prometeu, Deus apareceu e falou, daqui um ano vai nascer o seu filho. Deus tinha falado, mas não tinha dado tempo. Mas depois de 25 anos, Deus deu tempo. Falou, não, daqui um ano. Então o tempo é algo que pode destruir a sua fé, mas também pode solidificá-la. Depende da sua reação. Se você permitir que o tempo vai passando e você vai esmorecendo na sua fé, com certeza o tempo vai destruí-la. Mas, se você fizer como Abraão, o tempo vai passando e você continua crendo, quando acontecer aquilo que Deus diz, pode ter certeza, você vai estar muito sólido na sua vida com Deus. Amém? Às vezes o seu centro de força, a sua fé, está esmorecida, porque você tem muito tempo que está aguardando algo que ainda não aconteceu na sua vida. Sabe, você
não pode determinar tempo quando Deus não determina. Não faça isso. Se Deus falar, como falou para Abraão, vou te dar um filho, mas Deus não definiu o tempo. Abraão continuou firme, porque Deus não definiu o tempo. Uma hora Deus iria definir o tempo, e ele estava aguardando isso. Até então ele permaneceu firme. E depois de 24 anos, não 25, Deus definiu um tempo, daqui a um ano. Sabe, às vezes Deus prometeu algo, mas não definiu o tempo. E você definiu o tempo. E às vezes o diabo está entrando nisso. Você está desanimado com Deus porque está achando que Deus não cumpriu, mas acontece que Deus não disse o tempo. Você sabe que quando você ouve a Deus, você precisa de ouvir 3 coisas da parte de Deus. Primeiro é o quê? O que Deus vai fazer? Segundo é o tempo. Quando Deus vai fazer? E terceiro é como Deus vai fazer. Nós precisamos dessas 3 coisas. Tem muitas pessoas que ouvem só o que Deus vai fazer. E sai por aí fazendo coisas, mas Deus ainda não falou que é o tempo. Então a pessoa andou à frente de Deus. Deus falou para Paulo, quando ele se converteu, que ele seria um instrumento ungido, preparado para pregar para reis e governadores. Isso aconteceu 14 anos depois. Não foi imediatamente. Paulo não saiu pregando para os reis e governadores assim que se converteu. Ele esperou o momento de Deus. E Deus ainda falou como, dando uma direção de cidades que ele deveria andar. Então nós precisamos ter clareza. Não desanime na sua fé se Deus não deu o tempo. Agora, se Deus deu o tempo, fique tranquilo que vai acontecer no tempo que Deus diz. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, você tem promessa de Deus? Agora pergunta para ele, mas você tem o tempo de Deus? Então vai buscar. Então veja, se Deus falou que vai fazer algo, mas não falou o tempo, busque o tempo. E depois que você tiver o tempo, busque o como. E aí pode ter certeza que você vai ser exitoso e muito na presença do Senhor. Amém? Amém. Então veja, o tempo pode destruir sua fé. Quarto, as palavras de Jezabel podem destruir sua fé. Então, para aqueles que não ouviram, Jezabel era uma feiticeira, casada com um rei de Israel, chamado Acabe. Acabe deixou-se envolver por Jezabel. E Jezabel trazia conselhos do diabo, coisas de demônios. E acabou envolvendo Acabe, que era o rei e que deveria levar o povo a seguir a Deus. E aí um dia aparece Elias na vida de Acabe. Um homem de Deus. Todo mundo conhece sobre Elias, sabe o quão grandioso aquele homem foi diante do Senhor, o quão referencial ele é para nós. O quanto que Deus ouvia suas orações, a ponto de ele orar e fogo do céu cair. Então era um homem que conhecia poderosamente o poder de Deus. Mas um dia, Jezabel mandou um recado para ele. Ele falou, assim como você matou os profetas de Baal, eu vou matar você. E ele, um homem de fé, permitiu aquela palavra entrar. E aquela palavra entrou na vida dele e produziu uma tragédia na vida de Elias. Porque detonou com a fé dele. Ele aceitou uma palavra maligna na sua vida. Ao invés de pegar a palavra viva de Deus, ele pegou a palavra morte de demônios. E essa palavra acabou com a vida dele, tirou a fé, o desânimo com a vida, e ele pediu a morte para Deus. Ele falou, Deus, eu prefiro morrer do que continuar vivendo. Isso tudo porque entrou uma palavra de Jezabel na vida dele. Então veja, e Jezabel era uma pessoa que representava demônios. Essa pessoa morreu, mas os demônios não. E eles continuam usando hoje pessoas para falar na sua vida coisas que não tem nada a ver com a palavra viva de Deus. São coisas que alguém fala, às vezes até sem saber que estão sendo usados para te destruir. Mas falam. São coisas do tipo, você não vai conseguir isso. Isso é muito para você. Você não tem a mínima capacidade de fazer isso. Olha, esse negócio de ser abençoado para Deus é só para alguns. Você está fora disso. Então são palavras que você ouve ou da boca de alguém ou nos seus próprios pensamentos. Mas tudo isso vem de demônios. Não vem da parte de Deus. Não é a palavra viva do Senhor que edifica, que restaura. É uma palavra que gera morte, que gera destruição, que gera perdas. Se você permitir que a Jezabel fique falando no seu ouvido, com certeza absoluta você vai desfalecer na fé. Você vai perder o seu centro de força.
E daí a pouco você está fraco e pensando até se você deve ser mesmo um cristão ou não. Então não aceite as palavras de Jezabel na sua vida, porque não são as palavras de Deus para você. A palavra de Deus para você é vida e vida abundante. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, feche os seus ouvidos para Jezabel. Agora, se você sair por aí procurando quem chama Jezabel e falando para ela não falar nada, você está indo além do que eu estou dizendo. Ou se você virar para alguém e falar, deixa de ser Jezabel na minha vida, não é isso. Você tem que entender quando uma palavra não vem de Deus, e você deve quebrá-la na sua vida. Você deve repreendê-la. Você deve destruí-la. Uma palavra viva de Deus. Quando você ouvir no seu pensamento ou alguém falar algo, que você não vai conquistar algo, e Deus diz que você vai, você proclame e destrua aquela palavra. E professe imediatamente a palavra de Deus. Porque todas as coisas na vida de um cristão começam por uma palavra. A forma de Deus agir é através de uma palavra. A Bíblia diz que o mundo andava em caos. E aí a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz. Eu gosto dessa expressão e sempre repito ela. Todos os dias, eu acordo para orar aqui, vou primeiro lá fora, abro a porta e proclamo a palavra de Deus nesse caos que é essa cidade. Eu falo, essa cidade é trevas, mas haja luz. Eu proclamo o versículo da palavra de Deus, assim como as águas cobrem o mar, essa cidade será cheia da glória de Deus. Todo dia eu vou lá fora, proclamo isso, aí eu venho orar. Porque tudo começa a partir de uma palavra. Nós liberamos a palavra de Deus e o poder de Deus vela para que aquela palavra não caia por terra. Então não aceite o diabo lançar uma palavra na sua mente. Não aceite o diabo falar algo contrário àquilo que Deus diz. Não aceite isso. E quando você ouvir isso, repreende isso e lance a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai trabalhar sobre isso. Amém? 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 E por fim, coisas que destroem a sua fé. Esse versículo quero até lê-lo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Olha o que Paulo diz. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eu já te falar algo. Você começa a vida cristã por fé e deve vivê-la sempre por fé. Mas junto com a fé, a sua consciência tem que ser boa. O que é uma consciência boa? É uma consciência renovada pelo poder de Deus, a cada dia. Se você já ouviu a palavra de Deus, se Deus já disse para você, não ande nesse caminho, ande aqui, e você permanecer nesse caminho, significa que a sua consciência não é boa para com Deus. E essa consciência que não é boa para com Deus, vai roubar a sua fé. Inicialmente talvez não, mas depois de um tempo, a sua fé não existe mais, porque a sua consciência não foi completamente restaurada no poder de Deus. Se Deus te deu uma direção e falou para você fazer algo, e você insiste em não fazer aquilo, não estou falando só de pecado, estou falando de direção de Deus, de propósito de Deus, de mandamento do Senhor para a sua vida. Se você não mantém essa boa consciência, o que é a boa consciência? É a sua consciência não te acusar em nada diante de Deus. Se você não mantém essa boa consciência, mais cedo ou mais tarde, você vai perder a fé. Pode ter certeza. Inclui-se aí pecados, inclui-se aí direção do Senhor. Então imagina, você é casado. E aí você fez algo que não deveria fazer. Talvez não seja algo escabroso, e você às vezes está pensando nisso, não estou dizendo disso. Mas Deus pediu para que você fizesse, você é homem, algo para sua esposa. E você não faz, você resiste em não fazer aquilo. Ou pensa em fazer, depois esquece. E isso, vez após vez você faz isso. A fé, que era o instrumento de Deus, renovar o seu casamento, uma hora para. E esse casamento morre. E às vezes você não sabe por quê. Não sabe por quê? Porque a sua consciência não está boa para com Deus. Porque Deus disse para você fazer algo que você não fez. Eu me lembro uma vez, eu aconselhando um homem, e ele casado, e ele muito rude com a esposa. Muito. E aí a gente conversando, e eu mostrei dentro da palavra de Deus que ele deveria tratar a esposa com dignidade, com amor. Que devia amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ele foi entendendo,
Falou, está certo, pastor. Falei, então, ele falou, o que eu faço? Falei, olha, não sei, o Espírito Santo vai te falar, mas deixa eu te dar uma sugestão. Você vai para sua casa, compra um buquê de flores para sua esposa, chega lá e entrega para ela. Você já fez isso? Nunca. Falei, então, eu acho que isso vai ajudar a quebrar as barreiras, porque a esposa estava assim, bem azeda com ele. Eu falei, então você vai precisar restaurar, mas você precisa abrir a porta. Chega lá com alguma coisa de flor que é capaz dela abrir a porta. E aí ele chegou, foi lá, comprou, chegou em casa. Quando ele chegou com aquelas rosas, a esposa já deu uma olhada daquele jeito assim, o que é isso? Porque eu nunca tinha visto aquilo. Ele entregou as rosas para ela, e ela, irmãos, virou do avesso. E aí ela veio conversar com ele, e falou, mas o que é isso? Ele falou, não, agradece o pastor Wilson, porque foi ele que mandou eu dar essas rosas para você. Aí sabe quando o negócio já não estava bem, mas fica bem pior? Bom, mas aí o que aconteceu? Nós insistimos e ele sabia o que tinha que fazer, mas não o fez. Infelizmente, hoje, o casamento dele está destruído. Por quê? A consciência não estava boa para com Deus. Deus deu uma direção que ele devia fazer algo e ele resistiu. E todas as vezes que você resiste àquilo que Deus diz para você fazer, ouça o que eu estou te falando, que Deus está falando para alguns aqui claramente. Você está resistindo à direção que Deus deu, e a sua fé está indo pelo espaço. Vou repetir novamente. Você está rejeitando a direção que Deus deu, e não estou falando de pecado, estou falando de direção, de propósito de Deus. E a sua fé está indo pelo espaço, por causa disso. Então veja, a sua fé é um centro de força. E essas coisas e outras mais, mas eu queria ficar só nesses 5 pontos, elas destroem a sua fé. Elas esmorecem você na fé. E se você não tem a sua fé funcionando, pode ter certeza, a sua vida cristã não vai muito longe. O máximo que você pode se tornar é um grande religioso, mas não aquela vida cristã viva, que dá alegria, que dá prazer. Aquela vida abundante que Deus disse. Isso não vai acontecer sem fé. Mas se você permitir que esses inimigos da fé venham e destruam você e ataquem a sua fé, daqui a pouco você não é um cristão, você é um religioso. E a partir daí a vida cristã se torna peso, morte, perdas. Mas em nome do Senhor Jesus nós vamos andar em fé, amém? Amém. Agora, a fé tem um caminhar. A fé, ela tem assim níveis e degraus onde nós devemos subir e caminhar na fé. E às vezes, você por não subir essa escada da fé, às vezes você para no tempo e no espaço, na fé, e acaba perdendo a fé. Porque a vida cristã se vive em movimento. E se eu paro, se eu me aquieto, se eu fico parado, o Senhor continua andando. A Bíblia diz que certa vez Jesus curou um cego de nascença. E ele ficou muito maravilhado com a cura. E ele estava dando testemunho para todo mundo. Só que ele esqueceu de Jesus e ficou focado na cura. Jesus veio, o curou, foi uma alegria, mas Jesus continuou o seu caminhar. E o homem ficou parado. E aí ele está dando testemunho e tudo, e aí alguém pergunta, quem te curou? Jesus. Ele falou, cadê Jesus? Aí perguntaram, cadê Jesus? Ele falou, não sei. Ou seja, ele acabou de receber um poder de Deus miraculoso na sua vida, algo que mudou completamente a sua vida, foi antes e depois dessa experiência, e logo em seguida perdeu Jesus. Por quê? Ficou focado só naquilo que Deus fez, só na bênção que Deus deu, ao invés de entender que aquilo tinha um propósito, aquilo era para levá-lo até um ponto. Ele esqueceu disso. E aí quando perguntaram cadê Jesus, ele não sabia. Esse mesmo texto, mais na frente, diz que Jesus voltou. E aí ele aprendeu que o melhor não era ter deixado de ser cego, o melhor é seguir Jesus. Mas no caso dele aconteceu a excelência. Ele foi curado e continuou seguindo o Senhor, se tornando um discípulo dele. Sabe, então você às vezes pode começar a sua vida cristã com fé, mas se você não crescer na fé, muito provavelmente, de repente você perde o Senhor. Alguém te pergunta, cadê Jesus? Você não sabe. Às vezes não precisam nem perguntar. Você mesmo, cristão, está procurando o Senhor, porque a noção que você tem é que se perdeu dele.
E às vezes perdeu porque Jesus continuou a caminhar e você parou. Nós temos alguns níveis de fé. O primeiro nível de fé é aquela fé que resolve os seus desejos ou as suas necessidades. Então é aquela fé que você, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir falar sobre Jesus, você crê. E você tem alguns desejos, ou você tem algumas necessidades. E você busca o Senhor crendo que Ele pode fazer na sua vida. E aí quando você toca o Senhor, aquilo acontece na sua vida. Aquilo que você estava buscando, o seu desejo é realizado, a sua necessidade é suprida. Esse é o primeiro nível de fé. Então nós temos muitos exemplos dentro da Bíblia disso. A Bíblia diz que aquela mulher hemorrágica, que há 12 anos tinha um fluxo de sangue contínuo, ouviu falar de Jesus, ouviu a fama de Jesus, e ela foi até Jesus. Ela foi em fé. Ela foi crendo que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Então ela tinha uma necessidade e um desejo. O desejo era ficar curada, a necessidade era ficar livre da enfermidade dela. Porque aquela enfermidade já tinha roubado tudo o que ela tinha. Ela ficou pobre, era uma mulher de posses, mas gastou tudo que tinha tentando curar e não conseguiu. Mas ao ouvir falar, aquilo gerou fé. Qual foi a palavra que ela ouviu? Jesus cura. E ela correu atrás de Jesus. Jesus nem orou por aquela mulher. A Bíblia diz que aquela mulher, vendo Jesus no meio de uma multidão, ela irrompeu no meio da multidão e tocou na orla do manto de Jesus. E ela, ao tocar, ela foi completamente curada. Isso é fé. Fé para resolver problemas de desejos que nós temos. Fé para resolver problemas de necessidade que temos. Todos nós começamos a vida cristã nisso. Todos nós subimos esse degrau e é o primeiro da vida cristã. A maioria de nós tem desejos, viemos até Deus por causa disso, ou necessidades. Às vezes você está passando por algo que você quer ficar livre daquilo, e já tentou de toda forma e não consegue. E aí você sabe que Deus pode te libertar daquilo, você busca o Senhor e Deus liberta mesmo. E tocou no Senhor, é livre. Tocou no Senhor, recebe. Às vezes é um desejo. Às vezes você tinha um desejo de trabalhar em tal lugar, e crê, e busca, e ora, e jejua, Deus te dá aquilo. É fé para conquistar um desejo seu. Mas às vezes é uma necessidade, está enfermo, e busca, e ora, e Deus te cura. Então esse é o primeiro nível de fé. Quando a fé é para satisfazer os seus desejos ou resolver as suas necessidades. O problema é o seguinte, é que uma boa parte dos cristãos começam aqui e param aqui. Mas acontece que a vida cristã é muito mais do que isso. Então nós devemos começar aqui, mas devemos avançar na direção de Deus, crescendo na nossa fé. Porque se a fé não crescer, ela vai diminuir. Não tem esse negócio, não, vou guardar a minha fé do tantinho que ela está agora, e isso, não existe isso na vida cristã. A vida cristã não tem atitudes que você possa fazer que não influenciem na sua vida. Ou vai ajudar, ou vai atrapalhar. Jesus falou, ou está comigo, ou está contra mim. Ou ajunta, ou espalha. Não tem meio termo. Não tem algo que é indiferente no mundo espiritual. Tudo que você faz tem uma consequência. Se você não cresce na fé, ela diminui. Então, começar a vida cristã, crendo, tendo fé, para satisfazer os nossos desejos, para satisfazer as nossas necessidades, isso é lícito, isso é justo, isso é bíblico, isso é da vida cristã, mas não é a única coisa da vida cristã. E aí o que acontece? Nós temos que avançar para um próximo nível. Existe um propósito. Você não é fruto do acaso. Você não está vivendo aqui desconectado da eternidade. Existe a eternidade e nós fomos chamados para ela. E nós vamos viver a eternidade com o Senhor Jesus, conhecendo a Deus, sendo conhecido pelo Senhor e sendo transformado até nos tornarmos como Cristo, perfeito no caráter e na santidade. Alguém diz amém? Amém. Então há um propósito. Se a sua fé continua aqui, você jamais vai cumprir o propósito de Deus. Porque a sua fé está sendo usada só para atender os seus desejos, suas necessidades. Se a sua fé só está aqui, o máximo que você vai conseguir é as promessas de Deus, mas está longe ainda de ter uma fé sólida. Se a sua fé morre aqui, você vai conhecer muito a Deus. Mas eu te falo, para que conhecer muito a Deus, se não for para cumprir o propósito dele?
Então a fé tem que vir até aqui. Existem necessidades, existem desejos que Deus vai te suprir, existem promessas de Deus, existem tribulações que você vai vencer pela fé, e existe um propósito de Deus que você vai cumprir pela fé. Então somente por fé você vai cumprir esse propósito. O apóstolo diz aqui em Hebreus, a carreira que nos está proposta, Deus tem algo para nós que nós temos que conquistar por fé.